apresentadas, eu convido o professor Sim Falk para a fala dele, tá bom? Obrigada. Pode funcionar? Você, é teu. Se você quiser levantar, se quiser sentar, fica à vontade. Gente, eu vou ficar sentada. Boa tarde. Obrigado por permanecerem aqui. Gostei bastante da primeira mesa também. Bem pertinente a gente discutir questões de direito, né, na atualidade. Bom, eu vou colocar algumas coisas a respeito disso também, né? Eu vou me apresentar, né? Eu já fui apresentado, eu trabalho com educação de base, né? Por escolha. Então, fiz questão de continuar nessa área. Faço parte de um coletivo trans aqui em Marília, que chama Translutar. Eu sou uma pessoa não binária. Mais perto? Eu sou uma pessoa não binária. E me apresento dessa maneira porque há muita falta de informação, às vezes um pouquinho de ódio, mas no geral muita falta de informação também, a respeito das pessoas trans, né? E como a mesa nesse momento diz respeito à questão da saúde, e uma das saúdes mais debilitadas que a gente tem é a nossa, né? E diz respeito também ao processo de educação, à questão de gênero, né? Eu vou trazer um pouco para vocês, não só da minha experiência de vida, né? Mas um pouquinho dessa luta que, atualmente, no cenário político que a gente tem, parece que implodiu, mas que, para algumas pessoas, ela acontece desde a adolescência, né? É desde a adolescente que a gente luta por políticas públicas e por políticas de direito, né? A comunidade LGBT, em especial as pessoas trans, tem uma defasagem muito grande aqui no país a respeito de direitos, né? Então, dar continuidade a essa luta e agora perceber o crescimento que ela tem tido por conta de presidenciáveis ou por conta de políticas que têm retirado o direito de pessoas que conseguiram utilizar um pouco deles durante um tempo, né? Nos faz repensar também as nossas lutas, e é o que a gente tem feito. A gente tem repensado os nossos posicionamentos com relação aos contextos políticos, aos contextos representativos, né? Porque a gente está com um grande quadro de candidatos e candidatas trans buscando essa representatividade. Eu não preciso explicar todo o processo político ou acreditar que as pessoas aqui não saibam para saber que diariamente a gente faz política, diariamente a gente tem que se posicionar. Diariamente eu me posiciono no meu emprego, eu me posiciono com pais e mães de alunos, de alunas, eu tenho que me posicionar não só com relação ao conhecimento que eu tenho para agir na minha profissão, mas com relação a quem eu sou. Então são lutas diárias por direito que a gente tem na comunidade LGBT. E com relação, e muito me agrada ter alguém da saúde na mesa, porque a gente é desafiado a todo instante com relação aos contextos de saúde, né? Por uma população inteira, né? Não ser didaticamente uma pessoa cisgênera, uma pessoa que nasceu, foi designado a partir do pênis ou da vagina e sente muita vontade. Você é homem, mulher, feminino ou masculino e está muita vontade com relação a isso. Uma pessoa transgênera, como é o meu caso, nasceu, né, eu fui designado como mulher, né, e eu não estou nem um pouco à vontade com relação a isso. E as políticas de saúde, as políticas de segurança, as políticas de educação, todas essas políticas, elas precisam ser pensadas para mim também, para pessoas como eu. Essas políticas são generalistas, na maioria das vezes. Elas não pensam a minha saúde, elas não pensam a minha segurança. Na maioria das vezes, os profissionais que estão ali para atender a população, ao público, né, não nos veem como público, como população. E não são só pessoas trans, eu estou aqui ao lado da Lu, que vai dar sequência na fala, então a gente já tem uma luta negra muito forte, muito pesada, né, e que precisa continuar lutando, né, porque também, na maioria das vezes, também não são vistos como pessoas, né. Então a gente tem um racismo, a gente tem sim homofobia, né, mas a gente tem uma transfobia muito grande nesse país. E isso tem que ficar muito claro, porque na maioria das vezes a gente se posiciona sem ao menos perceber, né? Consciente, inconscientemente,
né? Então, no direito, a gente estava falando na mesa passada, falou, e eu fiz questão de prestar atenção, né? De políticas voltadas para direito trabalhista, né? E aí a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma marginalidade imensa da população trans que não consegue trabalho, exclusivamente por ser trans. Quer dizer, eu penso direito trabalhista, mas para eu pensar o direito trabalhista, eu preciso ter trabalho. E para eu ter trabalho, as pessoas precisam contratar. Então, até no liberalismo, no neoliberalismo, né, o nosso corpo é forjado de uma maneira, as pessoas trans são forjadas de uma maneira, onde esse direito não está acessível a gente. Quando a gente fala de travestis, por exemplo, eu falo, poxa, faço parte do coletivo, nós somos travestis, nós somos homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, né? Mas travesti é puta. Muitas vezes. Né? E quantas vezes você contrataria? Como que fica dentro de uma sala de aula? Eu trabalho em sala de aula. Eu sei das violências que estão contidas ali dentro. Todo mundo aqui provavelmente participou de uma sala de aula. E se não foi violentado, violentou. Se não foi agredido, agrediu. Porque isso faz parte, né? Parece que é cultural. Né? E lutar por isso, é óbvio que eu espero que a gente lute. Amanhã, como foi dito, terá a parada. A parada é um momento de festa, amanhã também é um momento de luta política. Né? Lutar por isso em público, né? Até nos traz um certo respaldo de segurança. Mas lutar por isso no dia a dia, lutar pelo reconhecimento diário, né? Nos traz um processo de segurança muito grande. Muitas vezes as pessoas não se posicionam, né? Não é porque, mas então já que você é trans, por que você não vai ser ativista? Porque, gente, são extremas violências, né, para esse ativismo, para esses posicionamentos. Então, é imprescindível a gente lutar por direitos humanos, sim, mas é pontual a gente começar a pensar em que humano a gente está pensando que a gente luta. Por qual humano? Porque foi o que, se não me engano, Liz, é o nome da música aqui, né? Eu achei muito interessante a sua resposta sobre a questão da sororidade, porque é justamente isso. Muitas vezes você não questiona que você está no centro, né, de toda aquela luta por direito, só que tem muita gente que está na marginalidade. A gente está discutindo os direitos humanos que estão começando a ser podados para a gente, que já eram quase inviáveis para nós, para a população trans, para a população LGBT. Agora está afetando uma outra classe novamente, está afetando um outro público. Eu não estou falando que é menos, eu estou falando que a gente está fazendo essa luta há muito tempo. Faz muito tempo que a gente faz essa luta por direitos humanos que existem. E a gente não está falando que ele é menos, ao contrário. Eu quero entrar nesse direito. Eu quero que as pessoas consigam olhar e visualizar que estamos e somos tão humanos quanto, né? A ponto de ter que ter uma diferença na saúde para que uma população trans seja atendida. A gente precisa de ambulatórios na cidade, a gente precisa, às vezes, de um endócrino que pensa em monoterapia com 2 faculdades de medicina. Né? Então, assim, a gente luta por políticas públicas, eu luto por políticas, né, dentro dos direitos humanos, eu atuo na base, eu faço questão de permanecer ali. Não é fácil, não é simples, não estou chorando no meu trabalho, tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, mas sou uma minoria dentro dos movimentos trans. Uma minoria que conseguiu terminar a escola, concluir uma graduação, fazer um mestrado, concluir um doutorado, poder e ter condições de falar em público. A maioria tem muita vergonha, a maioria sofreu durante muito tempo. Então, assim, e não sofreu, muitas vezes, na mão de um servidor público, às vezes sofreu dentro de casa. Então, essas são as políticas que a gente pede, são políticas, às vezes, de contato direto. Né? Repense os nossos posicionamentos, porque a grande luta a gente está fazendo. Eu não estou aqui à toa. Eu estou fazendo a grande luta. Mas eu preciso que as pessoas também se mobilizem com relação ao que acha normal, ao que acha comum e ao que acha natural. Porque a gente está aqui como normal, como comum, como natural. E agora, né, com algumas pessoas dentro do movimento conseguindo falar pelo movimento. Né? Então a gente entende. Olha, as pessoas às vezes não compreendem. Não.
a gente entende. A gente só escolhe o tipo de luta. E a gente está escolhendo esse tipo de luta. Então, a população trans, a população LGBT, dentro do contexto de educação, dentro do contexto de saúde, dentro das discussões de gênero, a gente luta por um feminismo, sim. E o feminismo tem um histórico excelente de luta, fantástico. Eu só estou aqui falando por conta do feminismo. Agora, a gente precisa que esse feminismo consiga olhar para a gente a partir de um processo de direitos humanos que nos vejam como humanos e não como uma subcategoria. Acho que já deu os meus 15 minutos. Maravilha, eu pensava. Mentira. Bom, eu estou tentando ser pontual assim no tempo, tá bom? Qualquer coisa você fala. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha pensado em contar uma experiência. Eu vou contar uma experiência que não é uma coisa simples. É realmente de bastante violência. Né? Eu acho que tem um misto com relação às questões pontuais de como as pessoas veem todo o que pode ser feito com uma mulher, né? E o limite de um servidor público em falar que isso não tem problema. Né? Alguns anos atrás eu tive a infelicidade, né, de ser laçado na rua, aqui em Marília. Não foi a primeira violência que eu sofri, né? Provavelmente não foi a primeira, não foi a última, e outras virão ainda, né? Porque a gente tem noção disso. Eu fui laçado e eu coloco isso muito para reflexão. Né? Não tenham dó de mim, tá bom? Laçar é assim, uma pessoa que consegue laçar um boi, consegue laçar uma pessoa. Então a pessoa faz a amarra, vai na rua, joga e te puxa, né? Isso, um laço. Isso, eu fui laçado pelo pescoço, consegui a tempo colocar com uma mangueira, consegui a tempo colocar o meu braço para que eu não ficasse enforcado, né? E, bom, discussão vai, discussão vem. Depois de eu ouvir de algumas pessoas que aquilo era um sinal de... Se você foi laçada, o que me falaram, é porque a pessoa sentiu uma atração por você. Isso é uma coisa boa, né? E após isso, né, eu fiz o que eu acho que a maioria das pessoas fariam, né? Telefonei para a polícia e pedi um acompanhamento de uma pessoa no local, né? Era uma pessoa que eu não conhecia, o homem que me laçou, mas pelo visto o policial conhecia, porque ele chegou cumprimentando com grande confusão, né? E aí, você tá bem? Tranquilo? E aí eu falei, então vai ser ótimo isso. Aí eu falei, então, né, depois dos cumprimentos e tal, eu falei, que bom que você já conhece, então provavelmente você sabe a ação que essa pessoa costuma ter, né? Eu queria fazer um boletim de ocorrência, eu gostaria, né, chamar esse testemunha, isso aqui é um flagra, a pessoa me agrediu. Né? E o que eu escutei desse servidor público, né? E aí a gente leva em consideração, eu espero que vocês levem em consideração, toda a discussão, inclusive, de armamento e tudo mais, foi, se eu fosse você, eu deixava para lá. Eu não vou te levar no carro para fazer o boletim de ocorrência. Se você quiser, você vai sozinha, porque foi a fala que fez para mim. Você não sabe de quem ele é filho. E como eu não sei de quem você é filha, provavelmente é de ninguém. Então, isso vai ser um problema para você. Deixa para lá. Daqui a pouco ele termina a faculdade. Isso acontece comigo e eu tô aqui expondo. Então, logo eu consigo falar a respeito. Isso acontece todos os dias. Isso acontece com mulheres cis, isso acontece com travestis, isso acontece com homens e mulheres trans. Foi dito aqui numa das apresentações, né? Nós somos o país que mais mata LGBT. E vamos deixar muito claro que mais mata pessoas trans, que mais agride. Né? As mortes são de extrema agressão e violência. Quando a gente não morre, a gente gera um gasto absurdo no sistema de saúde, porque 15 facadas dá um gasto, né? Dá um gasto bom. Então, tudo sairia, inclusive, mais barato se a gente repensasse as nossas posturas. Pelo menos dentro do meu parco cálculo. Né? Bom, eu deixo a experiência muito mais como um relato, né, para que a gente consiga pensar que às vezes a gente realmente está muito bem
né, na vida e está lutando por alguns direitos que são realmente direitos nossos, né? São realmente direitos gerais de uma população. Só que essa população é muito mista, essa população é muito diversa. E eu espero que a luta do feminismo e dos feminismos, eu espero que a luta dos direitos humanos não seja pelo umbigo, seja por uma população que é realmente imensa, diversa, super colorida, né? E que teria muito a contribuir se a gente conseguisse olhar como pessoas, né? Como humanos. Bom, agradeço. Como mediadora, né, faria alguns comentários, mas a gente também tem pouco tempo, então vou ser muito breve, tá? Eu acho que o Sim traz é uma luta diária por reconhecimento, né, enquanto sujeito e por conquista de direitos. E é diária mesmo, né? Então você coloca, nós vamos falar um pouquinho de saúde, mas assim, o SUS, ele tem princípios básicos, né? Que são a universalidade, para garantir o acesso de todos, a integralidade, para a gente ver os sujeitos como um todo, em seu aspecto biopsicossocial, e a equidade, que é lidar com a especificidade, com as necessidades de cada um. E a gente vê o quanto a gente não alcança nenhum desses princípios quando a gente fala especificamente, né, da comunidade LGBT ou, né, especificamente trans. Porque você não consegue acessar o sistema. Quando você acessa, o sistema está despreparado para te atender nas suas especificidades, você passa por situações de constrangimento, há uma necessidade de rótulos, né? É isso ou aquilo, então ninguém sabe, né, como fazer um acolhimento, como atender. E eu, numa faculdade de medicina, né, eu vejo a nossa luta diária pela formação de diferentes médicos e enfermeiros, mas o quanto isso está muito longe ainda da necessidade, né? E pensando na educação, né, na escola desde pequenos, um movimento de bullying na infância, na adolescência, de uma intolerância dentro de casa muitas vezes, e depois para acessar o mercado de trabalho, todas as dificuldades. É uma luta diária, vocês estão entendendo? É um negócio assim que não é só, né, no dia da parada, no dia da eleição, é no dia a dia, né? E acho que você traz uma coisa muito importante, que essa luta não seja só desse grupo, que todos nós abracemos essa luta como nossa. Então, se a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de direitos humanos para todos, nessa diversidade, nessa pluralidade que o humano representa, né? E pensando na educação também, a gente precisa refletir muito as mudanças que estão propondo para a nossa escola, no sentido de escola sem partido. Na verdade, né, a escola não tem que ter partido, mas a escola tem que promover reflexões. A escola é um espaço de ideologias, de formação para a cidadania. Então, se na escola a gente não puder discutir sexualidade, gênero e homofobia, quando a gente vai ter essa formação para mudar, na verdade, o futuro e a realidade da sociedade, né? Então, eu queria te agradecer e peço agora, então, né, passo a palavra para a Luciana Santos, que vai falar com a gente sobre racismo e violência na comunidade. Obrigada. Bom, primeiramente agradecer ao Coletivo Mulheres, a Mari, as meninas que me convidaram, pela qual tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente lá na Secretaria da Cultura. Meu nome é Lu Santos, como foi apresentado, mas vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória para a gente entender por que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse tema. Eu tenho 31 anos, sou de Marília, né, filha de empregada doméstica e pedreiro. Para muitos ainda foi um reflexo ainda da minha construção de identidade, assim como foi debatida aqui o poder da identidade, né, trans. Como isso é difícil, né, para a mulher negra é muito mais também, né? Eu falo que a população negra, as mulheres e LGBT tem uma relação histórica, né, de opressão, de marginalização e da questão da inferiorização da cultura, da estética dos nossos corpos, enfim. Isso tudo tem uma relação. E, portanto, como foi colocado com a nossa primeira palestrante aqui na primeira mesa com relação aos feminismos, eu vou também relatar um pouco sobre a questão do feminismo negro, a importância da gente colocar, tá?
no contexto histórico brasileiro. A minha relação com esse tema é porque eu vim de periferia, eu morei na comunidade do Rio Ferrão há uns anos, depois eu fui para o Bandeirantes, na comunidade do Bronx, onde eu terminei, eu fiquei mais ou menos no bairro Bandeirantes uns 20 anos. Atuei em movimento estudantil, movimento comunitário de periferia, em seguida atuei no movimento hip hop aqui na cidade. Então, a cultura hip hop, o rap, me deu muita formação de consciência crítica, de onde eu vim, o que eu era, o que eu represento, para onde eu vou, enfim, contra o sistema, né? A gente ficava o tempo todo discutindo, debatendo, e o rap me trouxe uma boa formação nesse sentido, e depois a vida militante, como conhecido dos partidos comunistas, outras referências intelectuais. Depois eu pude entrar dentro da faculdade, fiz FATEC, depois eu entrei na Unesp, e enfim, estou tentando aí agora tentar um mestrado e estamos na correria. E não vamos parar porque o estudo é revolucionário para o pobre e favelado, né? E negro e trans também, né? Então a gente não pode parar. E a minha trajetória foi assim, trabalho, estudo, andando a pé, debaixo de chuva, bicicleta, correria, uma mãe empregada doméstica que lutou, né, uma heroína, assim como as mulheres negras e indígenas nessa história desse país foram grandes guerreiras e heroínas, e eu considero elas como as nossas primeiras mulheres feministas do nosso país. Então, quando a gente fala do feminismo brasileiro, nós não podemos deixar de destacar a importância da luta dessas mulheres, e memória delas é que nós estamos aqui, e é os traços desse DNA que a gente carrega o maior crime de todos os tempos, que foi a escravidão, né? O genocídio que a população negra sofreu e ainda sofre até hoje, né? Desde Castro Alves a Mano Brown, Negro Drama, a gente ainda é cenário de violência. E estamos aí no ranking, né, se eu não me engano, o 5º país mais violento com a população negra, né, e principalmente a nossa juventude. E o que dizer, né? Como professora, pude ter a oportunidade de retomar e voltar à minha escola pública, que eu estudei na Escola Horacina, e retomei dando aula lá. Que bacana, eu fui aluna, militante, defendi minha escola pela escola qualidade pública, e depois voltei lá dando aula para os alunos que eram filhos de amigos meus. E olha que interessante, né? É triste ver a realidade da escola pública, e pela condição que ela se encontra hoje, você vê a maioria desses jovens sem perspectiva nenhuma de ir para uma universidade, de pensar sequer numa universidade, porque a escola pública nada mais é que um depósito de jovens referentes da classe trabalhadora. Então, não posso falar de direitos humanos sem discutir a questão de raça, classe e cor e gênero, né? Seria muito, quando eu falo de periferia, é muito difícil, porque a gente sofre muito preconceito, principalmente eu que atuo agora na área da política pública. Hoje, para quem não me conhece, eu trabalho aqui na Secretaria da Cultura, e minha pasta é justamente atuar nas periferias. Eu cuido da parte de gênero e etnias. E tudo quanto é evento, comunidade do samba, carnaval, bairro, distrito, sobra para quem? Luciana. Porque a gente já tem uma relação com as lideranças comunitárias aqui no nosso município, enfim. Mas quando se trata dessas figuras, dessas lideranças que buscam apoio do poder público, é sempre discriminada pela questão econômica, né? A política pública não é para o pobre, né? Se a gente olhar os dados, aí... nossa amiga... É que eu conheci ela como Cíntia. Então não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Tive a oportunidade de encontrar na universidade. E agora, como Cíntia. Então, na oportunidade, a gente vê nas políticas públicas que a violência, quando se trata com a relação à violência doméstica, os dados mostram que a questão de cor, ela é intrínseca, né? É um problema social que deve ser considerado. E a mulher negra, ela teve um aumento de quase 90% dos dados aí, que apontam que a violência tem aumentado, enquanto se reduziu para as mulheres em torno de 10%, mulheres de pele clara em torno de 10%. E quando se trata
na questão de representatividade. Se fosse há uns 20 anos atrás, né, a minha referência, vamos pôr aqui, eu sou 87, nos anos 90 era Xuxa, quem não era, né, os programas de TV, enfim, Xuxa, Angélica, Eliana, era esse padrão de beleza que a gente via na mídia, né, as paquitas, a febre das paquitas, enfim, acho que trouxe muito transtorno psicológico para muitas meninas, porque a questão do cabelo para a mulher negra é um negócio importantíssimo. E essa semana que passou, né, para quem não sabe, domingo agora, em Serra, nós estamos com uma exposição aqui no Marília Shopping, que chama Todos Somos Frida, tá? Da Camila Fontanelli, quem puder prestigiar, traz o tema diversidade sexual, gênero e etnias. E nós levamos para uma escola pública. E lá nós tivemos uma experiência. Como professora, eu fiquei muito chocada, né, que a escola pública é um local que deveria ser um espaço, né, de discussão, reflexão, tratar tais temas de uma forma muito mais tranquila, né, porque não tem outro espaço, né, de tratar a questão de gênero, raça, né, e diversidade, mas na verdade lá é um espaço que mais reproduz a violência, o racismo, a homofobia e todas formas de preconceito. E o que mais me intrigou que veio por parte de professores. Tá? É interessante isso porque não vem dos alunos, vem também, mas os próprios funcionários públicos, vamos dizer assim. E essa foi uma intriga, fiquei muito chateada a ponto, mas a gente viu que é um reflexo de todo um conjunto da sociedade, né? Dá para apenas julgar. Mas, portanto, a gente observou que na hora da minha fala, teve uma moça que sensibilizou e saiu chorando na sala porque ela sofria racismo. E na hora que eu falei da questão do cabelo, ela ficou em choque. Enfim, jovem, adolescente, em fase de relações. E, enfim, percebemos isso, identificamos isso e tentamos tratar isso. Como? Dialogando, conversando, incluindo e trazendo essa jovem mulher negra para que ela possa se fortalecer, se construir a sua própria identidade, porque quando eu questionei a sala, quem se identificava negro aqui, ela foi a única de identidade de pele negra mais escura que a minha, que não levantou, porque ela se sentia envergonhada por ser negra. E isso é uma realidade que a gente vê muito, principalmente nas EMEIs, né? Que quando as mães ou os pais, os próprios pais decidem que os seus filhos têm que deixar seus cabelos crespos. E os professores não conseguem lidar com esses temas, não conseguem trabalhar quando o amiguinho vai lá e fala da amiguinha que o cabelo dela é bombril. Um exemplo, microfone. Aí a criança fica triste, fica 2, 3 dias sem ir para a escola, e o pai até identificar isso, né, isso já é um certo trauma para a criança. Então, são pequenas ações de violências que a gente observa com relação ao racismo. Mas enquanto isso dentro da periferia, o que isso, né, com relação à classe? O que isso insere, Luciana? É uma questão histórica. O negro não foi incluído socialmente, né, no direito à terra, enfim, aos direitos sociais, muito menos, né, ao longo da história. O que sobrou, né, foi abandonado, marginalizado pelo próprio Estado, pelo próprio político. E aí virou para as periferias, onde está a maior concentração da população negra. E aí que nos preocupa, porque quando fala-se em mercado de trabalho, né, aí o Sim vai me ajudar aqui também, que a população trans é marginalizada, trans, negra, favelada mais ainda. Imagina para uma mulher negra de pele escura, que aí eu estou me colocando, gente, porque eu sou uma mulher negra de pele clara, que também estou aqui reconhecendo que eu tenho um certo privilégio, certo? Que eu queria que nessa mesa tivesse mulheres negras de pele escura, assim como a plateia também queria que tivesse mulheres negras da pele escura presente, ou as mulheres da periferia aqui conosco presente também. E aí a gente precisa pensar onde estão essas mulheres, né? Estão no trabalho, né? Enfim, então estão sendo mais exploradas ainda, mas enfim. Cabe a gente refletir que no mercado de trabalho para a mulher negra também não tem isso. Se a gente olhar o comércio de Marília, essa representação
quem são as nossas atendentes, o perfil, o padrão de beleza dessas atendentes no comércio de Marília. Se eu estou falando no comércio, se você for num supermercado, se você for numa sala de aula, se a gente for numa defensoria pública, né? São poucas representações negras, num fórum, advogadas, professoras, enfim, médicos, principalmente a classe médica. Por isso que a gente também luta pela questão das políticas públicas, das políticas de cotas, porque a gente compreende isso como uma retratação histórica. Não é mendigar, não é, né, valorizar esse ou aquela cor, mas a população negra e indígena. Da mesma forma que eu vejo a periferia, que não aqui na nossa realidade de Marília, da periferia não sabem onde nem é a Unesp, a universidade pública. Não sabia nem que a gente tem uma universidade pública. Né? E muitas periferias estão do lado ali da universidade. Né? Principalmente a Zona Oeste aqui, que é uma das regiões mais violentas do nosso município. E isso me entristece, porque a gente tem um papel, aí que a gente tem a responsabilidade maior de vir de onde a gente veio, chegar onde a gente chegou sem perder a essência, né? E voltar mais forte, consciente, para lutar e defender os nossos. Né? E aí onde eu vou, eu tento levar um pouco dessa história, um pouco dessa minha trajetória, inclusive para ser referência para os outros jovens. Vamos falar do sistema capitalista, que é cruel, e que é esse sistema que não aceita o currículo de quem mora na Salvador Salgueiro na hora de fazer uma entrevista, certo? Muitos que moram lá, inclusive eu trabalho lá com um projeto social lá com a mulherada, ali da comunidade do Vermelhão, tem que colocar o nome e o endereço da rua de cima para poder entrar no mercado de trabalho. Mulheres que, por exemplo, a gente tem dados de que quanto mais a mulher estuda, a taxa de a quantidade de filhos, enfim, é menor. E as mulheres que menos têm estudo, o número de filhos são maiores. E essas mulheres sobrevivem com os programas do Bolsa Família. É uma realidade. Né? E aí a gente trata isso, né? Poxa, é isso que garante o litro de leite, que hoje está R$4 o litro, está quase o preço da gasolina. Né? E é isso que garante o gás delas, que o gás está R$100 praticamente. Né? E sem o gás ela não faz a comida. E se ela não faz a comida, muitas vezes ela passa fome, ou sequer tem alguma coisa para comer. Então a pobreza, para mim, é a principal violência. Antes de qualquer assunto que a gente for falar, que aí não, para mulheres pobres, negras, não tem nada de direitos humanos. Quando a gente fala de cidadania, quando parece que é só quando vota, né? Levanta o título de eleitor, nossa, essa cidadã maravilhosa. Mas quando eu falo de cidadania, população periférica, posso contar no dedo. Agora na eleição vai ter um monte. Na parada gay vai aparecer um monte de político, de figuras, né? Mas na hora de defender o nosso povo, são os primeiros a chamar a polícia, né? Assim. Botar nós pra correr. São os primeiros a chamar a polícia. Eu falo isso, gente, na maior tranquilidade, porque é a realidade, né? Não existe direitos humanos para a periferia. Direitos humanos é o cacetete da PM. Tá? Essa é a realidade. E ainda mais, a periferia, ela tem essa tal da cultura do medo, de subir para o centro, sair do buraco para o morro, para o centro. E quando vem para cá, incomoda. Eu falo isso porque eu fiquei, acho que não tem ninguém aqui, não posso falar, porque o Edson daí, o Edson sabe da minha vida. A realidade. Eu vim da periferia e sempre reafirmei isso. E quando eu falo, tive uma oportunidade de ser presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Marília. O Edson acompanhou um pouco essa luta. O Cido está aqui, também acompanhou, viu o quanto a gente sofre discriminação e preconceito. Eu sofri racismo logo de cara, porque as mulheradas que representavam esse conselho durante anos diziam que eu não representava elas, porque elas, né, perfumaria, shopping, né, ficavam só no discurso, fotinha.
quase que eu fui presa pela delegada, fui perseguida, enfim. Posso falar isso não, você sabe. Enfim, a gente sofreu diversas perseguições, porque eu representava a voz daquelas mulheres que tentavam ser caladas. E aí teve um episódio, diversos episódios, um dos episódios que eu mais me entrei e eu fiquei resistente a isso, e não me deixei calar por conta disso, mas foi o momento que elas levantaram os cartazes e diziam que eu não representava elas. E eu falei, mas eu represento quase 70% dessa cidade aqui, de mulheres que estão na fila do SUS para fazer exames de mamografia. E vocês têm suas Unimed, seus planos de saúde particular, têm suas condições. Eu represento as mulheres, as empregadas domésticas de vocês, que vocês falam que são feministas, defensoras dos direitos das mulheres. Aí que está a tal da sororidade, que a questão de classe, sororidade para mim não tem, porque para mim elas não foram sororidades legais. Elas me perseguiram, me atacaram e apontaram, até o ponto de chegar numa situação que eu tive que fazer boletim de ocorrência para me resguardar de tanta ameaça e pressão, assédio moral que eu sofri. E se vocês procurarem matérias nos jornais, vocês vão ver meu nome aí. Nesse episódio. E a ponto de, poxa, mas vocês falam tanto de direito da mulher, cadê as trabalhadoras, as empregadas de vocês? Tá cuidando dos filhos de vocês? Então eu tô aqui falando por elas. Então deixa eu trabalhar. Né? E ficavam incomodadas, porque elas não queriam que a gente falasse. E a gente que veio desse lugar, o tempo todo tenta nos intimidar. Como? Você não tem um sobrenome de família tradicional, você não é casada, você não é rica, né? Sempre tem esse discurso, ou um discurso de poder, né? Fala difícil, começa a falar uma fala difícil da linguagem do direito. Aí eu já falo, peraí, o que você sabe eu também sei, porque é isso que a gente tem que ser, né, gente? Por mais que a gente venha da periferia, a primeira coisa do discurso do opressor, quando ele vê que você está de chinelinho, sandalinha, essa repida é o MESC, ele já começa, feminista, MESC. Aí ele já começa com o discurso, começa a falar difícil, opa, peraí, não é bem por aí não. A gente sabe o que a gente está falando, de onde a gente veio, mas a gente não é burro. Essa mania de achar que pobre é burro, isso pra mim é inimigo. Tá? Essa mania de achar que pobre é burro e violento. Eu conheço traficante que é uma educação de pessoas. Se ele tivesse, eu não podia nem falar, né? Mas é uma educação de pessoa. Agora tem gente que tem doutorado, fala 3 línguas, que foi o episódio que eu passei, né? São sido mal educado, trata a gente mal com desrespeito e preconceito. Então a gente se colocou e se posiciona. A periferia são poucas lideranças que conseguem ocupar o espaço. E aí vem sempre essas figuras que querem mostrar o poder com um discurso de poder sobre a gente. O sobrenome, a patente, a farda. É assim. E por isso que a periferia sempre sofre esses ataques. E por isso que a gente... Tá, vou concluir. Por isso que a gente vem aqui. Então, assim foi perseguido com a cultura do funk, do samba, a capoeira foi proibida na ditadura militar. Então, quando fala da cultura dos terreiros, né, a religião afro-brasileira, hoje a gente tem um trabalho com eles aqui, vem trabalhando a questão da intolerância, e eles vêm saindo dos terreiros para discutir a política pública do nosso município. Assim como o rap também foi marginalizado ao longo da história. Enfim, tudo que era relacionado à cultura negra, o opressor sempre tenta derrubar, sempre tenta nos atacar, sempre tenta inferiorizar. E é aí que a gente tem que combater. E quanto mais se empodera o periférico, quanto mais a gente vence as estatísticas e bota um filho de pedreiro, empregada doméstica, dentro de uma universidade, isso para nós é uma conquista, é uma vitória, é uma revolução. Obrigada, gente. Eu vou só citar aqui, não posso terminar, a facção central Exalu, né? É uma música muito bonita, a Mulher Negra, que já conhece, ela fala: podem nos fazer trabalhar de empregada,
mas nunca raciocinar como criadas. Obrigada. Obrigada, Luciana. Desculpa, assim, eu queria te ouvir mais. Vamos ter várias outras oportunidades, né? Luciana toca em pontos lindos, assim, da história dela. Eu acho que você volta na tua identidade, né, da periferia e da comunidade negra e traz pra gente, assim, coisas muito importantes, né? Porque hoje, eu acho que mais do que nunca, a questão do racismo institucional, vamos chamar assim, no Brasil, ela está muito grave porque a gente está tendo um discurso de que ele não existe, então ele vem mais velado, né, nas práticas, e a gente tem vivido um momento louco, assim, que tem tido um questionamento da história da escravidão, tem tido um questionamento, né, se a gente deve ou não valorizar religiões de matrizes africanas na escola, né? Minha filha é pequena, estudando numa escola particular aqui de Marília. A escola fez um movimento muito interessante no Dia das Mães, de eles construírem uma boneca. Isso, é uma boneca de origem africana, com toda uma simbologia. E assim, muito questionado pelas famílias, muito, né? Onde já se viu e tal. Então, é preocupante, né? E, óbvio, né, chega na questão dos debates que não compreendem as políticas afirmativas, as políticas de cotas, num discurso que defende a falácia da meritocracia, sem considerar os privilégios mesmo que muitos de nós temos, né? Então, agradeço muito. Eu gostaria de conversar muito mais, todo mundo adorou sua fala. Obrigada, tá? Agora, nossa última fala da tarde, mas não vou embora que ainda tem mais surpresa na hora que acabar a mesa, tá bom? Além das perguntas para quem quiser fazer. Da professora Carla, que vai falar então um pouquinho de saúde para a gente nesse momento de corte de investimentos. Gente, eu não consigo falar sentada, porque eu sou italiana, eu falo com as mãos. Eu já vou estar com a mão ocupada aqui no microfone. Eu vou ter que falar de pé. Bom, para poder falar em saúde, eu precisei lembrar um pouquinho, né, de onde que veio todos esses direitos em relação à saúde que a gente tem hoje. Porque essa história, a gente tem a sensação que também está sendo esquecida, principalmente pela geração mais nova, que não viveu essa realidade, né? Então, antes de 88, que foi a Constituição, e que foi arduamente conquistada, e que hoje está sendo tão colocada em choque, a gente teve um movimento sanitário muito forte, né? A reforma sanitária muito forte nesse período, endossando a Constituição, endossando a reforma sanitária também estimulando muito as discussões de direitos, de conquistas e tudo mais, né? Então, antes de 88, já existia o seguro social. Então, só tinha direito à saúde quem era empregado e quem pagava o imposto, né? Então, a gente tinha uma grande quantidade de pessoas que não tinham acesso à saúde. E daí, esse acesso à saúde era feito pela misericórdia, né? Santa Casa da Misericórdia, esmola, né? Então, as pessoas tinham aqueles quartos enormes, quem tiver mais tempo de vida aí vai lembrar aqueles quartos enormes daqueles indigentes e que eram tratados com esmola mesmo, né? Sem direito nenhum. Então, aqui a gente tem uma foto do antes, né? Então, a gente tinha aquelas enfermarias enormes dos miseráveis, que não pagavam imposto, né? Que não tinha carteira de trabalho. A gente tinha a previdência social, quem tinha um pouquinho de direito, e tinha o sistema privado sempre vigente para quem tinha condição de pagar, né? A corrupção já existia muito forte naquela época. Ela não é de hoje, ela não é do PT, né? Ela vinha já desde os anos... Sempre aconteceu. E aqui, no começo da abertura, né, nos anos 80, a gente teve até uma novela que representou muito isso, né? A corrupção correndo solto, que era vale tudo, né? Então, isso não é novidade para ninguém.
A Constituinte, ela foi criada pela organização da sociedade, não foi criada pelo Estado, pelo governo, pelos partidos, né? Foi uma construção da sociedade por lutas, como o que nós estamos tendo agora com as mulheres, né? Tentando garantir que essa Constituição seja respeitada, que ela não seja jogada no lixo, porque ela foi conseguida com muita luta. Oi, o Brasil, daí a Constituição traz a ideia como o Brasil como um Estado democrático, né? Com a cidadania, a construção da cidadania, que ela não foi consolidada, a gente vê aqui vários exemplos, né? Mas ela já está no papel, ela precisa ser aplicada, precisa ser interiorizada pelas pessoas, né? A dignidade da pessoa humana veio como o alicerce, a causa, a proposta, né, dessa Constituição. E a gente vê, né, que isso ainda está em consolidação. Então a gente tem essa representação aqui muito interessante, que mostra os muitos Brasis, né? Então a gente tem o Brasil de cima e o Brasil de baixo. E quando a gente viu o senhor presidenciável falar que a minoria ela tem que abaixar a cabeça para a maioria, né? Que minoria que era essa? Será que ele está falando da minoria do Brasil de baixo ou da minoria do Brasil de cima, né? Então, dependendo do seu olhar, a minoria vai ter diferença, né? Eu acho mesmo que a minoria tem que abaixar a cabeça para a maioria, mas a maioria de baixo, tá certo? Nós somos a maioria, não são eles. Okay? Bom, o SUS, a ideia central do SUS é todos terem direito à saúde. Aquele que paga, aquele que não paga, aquele que mora na rua, aquele que tem família, né? Todo mundo tem direito à saúde. Daí tem pessoas que falam assim, eu não uso a saúde. Mentira, todo mundo usa a saúde, né? Porque o SUS, ele vem garantir a saúde como um todo. Ele não vem garantir a saúde de consulta médica, né? Ele vem garantir a saúde do alimento que a gente compra na farmácia, do remédio que a gente compra, do alimento que compra no supermercado, do remédio que compra na farmácia. Ele que garante que aquilo é de boa qualidade, não é porcaria, né? Então, a gente, ele traz, né, essa condição de cidadania em relação ao acesso a esse serviço muito forte. Então, envolve o acolhimento, a humanização, o atendimento integral, como já foi falado, a qualificação da assistência, né? A ação interdisciplinar da saúde não é só do médico que é responsável, né? A gente vê que a quantidade de profissionais que são envolvidos para garantir que a saúde aconteça, a gestão participativa e a educação permanente dos profissionais, né? Aqui tem uma figura muito interessante, aliás, eu gostaria até de colocar que quem me ajudou a preparar essa aula foi a doutora Maria Cecília Della Torre, e ela gosta muito dessas figuras ilustrativas, e ela não pôde vir, ela era a primeira convidada, ela não pôde vir porque ela está em outro evento, então eu gostaria de considerar que ela está presente na forma do preparo dessa aula. Então, volta lá. Aqui a gente tem um exemplo muito interessante, né? Esse elevador, ele costumava ocultar os dedos das pessoas, né? Olha ali, cheio de dedinho lá embaixo, ó. O que será que a gente deve fazer? Colocar um latão de lixo do lado, para que os dedinhos fossem colocar tudo no lixo, não ficar fazendo sujeira, né? Ou será que a gente tem que consertar o elevador? Então é essa reflexão que a gente tem que fazer o tempo inteiro quando a gente trabalha com saúde. Porque às vezes a gente fica remediando, mas não trata tudo que a gente consome. Tudo que a gente consome é cobrado um imposto. E parte desse imposto vai para a sustentação do SUS.
tá certo? Então, a justificativa que não tem dinheiro não cola. Tem que ter dinheiro. O que a gente tem que questionar é aonde está sendo gasto esse dinheiro que está sendo arrecadado. Porque todo trabalhador que tem carteira assinada sabe que 30% vai de imposto, vai para o imposto, para garantir a nossa previdência, né? Para garantir que se a gente se machucar, a gente seja atendido, né? E isso daí se estende para toda a população. Então, tudo que a gente consome, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente produz, um pedaço vai para o governo. E o governo tem a obrigação de garantir que essa gama de dinheiro seja bem empregada. E saúde e educação é a base de uma sociedade. Não dá para você sacrificar essas duas coisas, tá bom? Aqui eu tirei fotografia num posto de gasolina, achei bem interessante, só para exemplificar bem mesmo como o negócio é sério, né? Então, 46,7% da gasolina que a gente consome é de imposto recolhido, né? Por isso que ela é tão cara. Então, o dono do posto colocou lá até simplesmente não reclamar, que o dinheiro não vai para ele, tá certo? Então, pense nos seus últimos 12 meses, se você foi à farmácia, se você tomou uma vacina, se você precisou de um médico, se você foi atendido numa urgência, então você usou o SUS, né? Então, não cola também aquela parte de falar, eu pago o plano particular, eu não preciso dessa coisa, né? Mentira, todo mundo usa isso. Pode falar. Bom, aqui todo mundo conhece essa frase, né? Saúde é direito de todos, dever do Estado, né? Então, o Estado é responsável por garantir esse bem-estar, né? Que é você ter essa garantia de ter uma saúde adequada, pautada num alimento saudável, numa consulta, numa vacina e tudo mais. Aliás, o Brasil ele já foi modelo em muitos lugares, né? A gente tem erradicação de doenças por causa da vacinação em massa, coisa que muitos países até desenvolvidos não têm, né, esse acesso. Então a gente não aceita o retrocesso, tá certo? Bom, daí apareceu aí recentemente, né, o Partido Fies, aquele lá da Avenida Paulista, que botou na cabeça do brasileiro que o governo está gastando muito com essas coisas, né? Então precisa enxugar isso daí, precisa fechar a torneira, né? Mas nunca se discutiu aonde que está sendo gasto realmente esse dinheiro, né? Então a gente tem muita coisa para enxugar antes de enxugar a saúde e a educação. Porque parece que é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Precisamos repensar. Eu preciso da prioridade, né? Para quem será que precisa da prioridade? A PEC, então, chegamos na PEC 241, que depois tornou uma emenda constitucional 95, né? Então, a população que paga a medicina privada e a escola pública tem a sensação de que ela não vai ser atendida com isso. Isso é um mero engano, né? Então, a proposta de aumento de tributação, que distribua o ônus, o ajuste de forma mais justa para diferentes parcelas da população, isso daí não se discute, né? Se discute, não precisa enxugar a máquina, a primeira coisa que eles pensaram foi tirar saúde e educação do direito do cidadão brasileiro. Aqui a gente tem um gráfico muito interessante, gente. Se o SUS e a previdência privada, a previdência social, ela é sustentada por impostos, olha que coisa interessante esse gráfico. Esse gráfico mostra em termos de salário mínimo, de salário mínimo ali embaixo, né? Então a gente percebe assim que a população que ganha menos, né, que está ali naquela curvinha amarelinha, é o que paga imposto, é quanto que paga de imposto. Ela paga menos mesmo.
A classe média é a que mais paga, porque é aquela salariada e que não tem jeito de fugir do imposto retido na fonte, tá certo? Porém, quando você aumenta a quantidade de salários, você diminui o pagamento de imposto. Coisa louca, gente. Então, aquele que ganha mais paga menos. Então, aonde que o dinheiro tem que criar fundo para sustentar a saúde? Não é tirando o direito do cidadão, é botando esse povo para pagar imposto, né? Então, a gente vê ali, ó, de 240 a 320 salários mínimos, olha como cai a curvinha amarela aqui, ó. Ele quase não paga nada, porque ele é isento do imposto de renda. Para incentivo de produzir, de ter empresas no Brasil. As multinacionais, né? Elas não pagam imposto, elas pagam o mínimo. Isso aí é uma coisa muito louca. Então, apenas, olha, isso daí eu peguei em jornal. Apenas 50 empresas no Rio de Janeiro, que está aquele caos, tá? Ela concentra 25 bilhões do total de 38 bilhões de isenção de imposto de renda. Eles são isentos. O que o governo poderia arrecadar, tá, de 38 bilhões só no Rio de Janeiro, tá? De 38 bilhões, 50 empresas são responsáveis pela isenção de 25. Que loucura, gente. Daí não tem dinheiro para pagar o profissional. O preço da corrupção no Brasil chega a 68 bilhões, né? Formado pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo custa 1 milhão por hora. É muito dinheiro. Então, tem de onde tirar esse dinheiro, é só recanalizar, é só conseguir fazer com que seja justo a forma de pagamento desse sistema, né? Se for justo na forma de pagamento desse sistema, a gente conseguiria tirar um pouco essa situação do buraco que nós estamos. Isso daqui, gente, é muito interessante, porque é o cruzamento da educação e da saúde. Olha que coisa linda. Então, a gente vê assim, por ano, né, a distribuição de alunos, o quanto que ela subiu, né, em anos estudados, né? Então, a gente percebe ali, ó, de o primeiro ano, o segundo ano, até o nono ano. Então, foi subindo. E a gente também, a mulheres é amarelinha. A gente foi aumentando os anos de estudos ao longo do ano, com as políticas sociais que foram sendo conquistadas ao longo desses anos. E tem um dado interessante ali, que, vira o próximo, Camilo. A taxa de mortalidade infantil caiu, tá? Eu tenho um gráfico aí até 2012, mas eu não achei nenhum gráfico ilustrativo. Mas eu pesquisei, e o último do IBGE foi 2015, e traz que continua caindo essa taxa de mortalidade infantil, né? E a gente percebe que conforme aumenta a escolaridade, diminui a taxa de mortalidade infantil. Olha que coisa linda. Então, a saúde também depende da escolaridade. A educação e a saúde, elas estão juntas nesse alcance da cidadania. O impacto da educação na mortalidade infantil. Olha, a cada ponto percentual de escolaridade, a gente tem 4,7 de queda da mortalidade infantil. Porque aquela mãezinha, ela pode não ter uma casa até adequada. Mas se ela tem escolaridade, ela sabe que precisa manter higiene, ela sabe que precisa lavar o alimento, né? Tudo isso vai colaborar para a proteção das nossas crianças. Então, esses direitos sociais, eles são inabaláveis, eles devem ser inabaláveis, né?
É por eles que a gente deve lutar todos os dias, porque a sociedade sofreu muito para alcançar esses direitos. E a gente vê uma situação que a Constituição está sendo rasgada na nossa frente, e isso dói muito para quem viveu esse movimento, para quem viu toda essa conquista e vê que ela está sendo desprezada, ela está sendo menosprezada e ela está sendo considerada mimimi, né? Uma coisa que dói muito. Né? Daí, né, o Guedes soltou aquela ideia, né, nosso governo está gastando muito, precisa parar, reduzir os gastos, reduzir, é só isso que a gente escuta, né? E daí a gente viu o nosso ministro, Ricardo Barros, ele tem, gente, a candidatura dele foi financiada pela medicina privada. Então, tem forças ocultas aí atrás dessa ideia que está sendo implantada, né? A ideia que ele traz como solução, né, e o presidencial que ele traz, é que precisa fazer um plano popular. Gente, plano popular é a maior bobagem que já se foi falado. O plano popular, ele reduz a atenção à saúde em consultório médico. Né? Ele não vai considerar todas as outras ações de saúde, todas as outras ações de promoção e prevenção de saúde. Isso daí é a história da carochinha e que está sendo cada vez mais implantada. E se ele fizer muita propaganda, vai ter muita gente que vai achar super legal, né? Vai, não dá. Não dá porque agora eu vou para as propostas do presidenciável, gente. Pelo amor de Deus, eu fui estudar esse negócio, não dá para parar. Rapidinho. Então eu fui procurar, né? Tem o site, né, do BBC, né? Que traz todas as propostas dos presidenciáveis. E eu fui estudar o nosso, porque a gente também não pode ficar comprando a ideia assim, sem prestar atenção. Então, a primeira proposta para a educação, né? Ele impõe escola sem partido e sem ideologia. E ele critica muito Paulo Freire, né? Que coisa doida. Sabe o Paulo Freire não é todo, ele já tinha falado antes. Volta lá. Ensinar o povo a ver criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundam seus poderes sobre a inocência dos inexplorados. Olha, gente, coisa doida. Dentro do espaço escolar, o professor possui autoridade máxima e o aluno a submissão. Essa é a ideia, não é do Paulo Freire, não. Essa ideia é das propostas do nosso presidencial, não dando oportunidade de reflexão. A reflexão e a liberdade são dois termos malditos pelo formador. Essa frase, gente, foi tirada da educação nazista. É isso que nós estamos vendo, ouvindo as pessoas falarem. Não pode refletir. Ampliar o número de escolas militares, pelo menos uma em cada capital. Olha que coisa, daí mostra aquela escola linda, toda maravilhosa. A escola militar, ela custa 6 vezes mais, tá? 3 vezes mais do que a escola pública normal. Uma em cada capital. Quem serão? Daí tem que fazer um vestibulinho, porque uma só, né? Quem será que vai passar nesse vestibulinho, gente? É o povo? Não, gente, mas o povo vai estar garantido, ele vai ter escola à distância. Então, o filho do analfabeto, ele vai continuar analfabeto, não é verdade? Quando ele falou isso, ele idealizou, aquela situação ali, ó, daquela família com notebook em casa, controlado, sem marxismo, sem reflexão, porque ele chama reflexão do marxismo, né? Ele faz uma certa confusão, mas essa não é a nossa realidade, não é verdade? Então, essa situação de escola, ela vai garantir uma nata seleta, militar, obediente, sem reflexão, e uma massa sem educação. Qual escola, você conhece,
conseguiriam fazer educação à distância, hein? Você conhece as mães que conseguiriam educação à distância em casa? Aquela que trabalha, não tem nem creche, ela vai fazer educação à distância. Bom, proposta com a segurança. Volta um. Volta um. Volta um. Proposta para a saúde. Diminuir a mortalidade infantil com contratação de dentistas para gestante. Realmente é muito grave a situação dos dentes das gestantes. Eles estragam mais mesmo. Mas está muito longe de resolver o problema da mortalidade infantil, né? E também professor de educação física para a população sedentária. Porque com certeza o ambiente que ele vive, o maior problema de saúde é o sedentarismo. Esse não é o problema de toda a população, não é verdade? Bom, Camila, você está fugindo de mim. Pode voltar. A proposta com a segurança, né? É o armamento, que já foi bastante discutido. E também os policiais não podem ser punidos se eles matarem em combate. A gente sabe quem que morre na mão de policial, né? E daí ele sem punição, ele vai ter mais liberdade ainda, né? A proposta para a economia, né? Ele falou uma vez numa entrevista que o homem do campo não pode parar, porque a planta não para de crescer. Gente, isso é mentalidade escravocrata. Pelo amor de Deus, a gente não pode deixar ecoar esse tipo de coisa, né? Então, o SUS, ele garante muito dos direitos de cidadania que a gente tem, a gente não pode deixar que ele caia no esquecimento. É importante, gente, a gente conhecer as propostas dos nossos políticos, sabe? Saber o que está por trás. Eu fiquei muito preocupada quando eu fui estudar educação, porque eu vi muita semelhança com governos fascistas em relação a preparar uma população seleta. Tem até uma frase muito forte que fala assim, que eles, inclusive, eles vão ter que suportar a dor da injustiça. Então, são pessoas preparadas para suportar a dor da injustiça. E uma população sem acesso à educação, e uma população em massa, né? Então, a gente vê aí crescendo uma coisa muito fascista, né? Daqui a pouco a gente vai ser comandado mesmo por esses sei lá o quê, por essas pessoas que não têm a menor noção de cidadania, de direito, e de enxergar no outro, de empatia, de enxergar no outro o que ele precisa e o que eu posso oferecer, o que eu posso garantir, né? A gente está vendo mesmo direito humano ser tratado como mimimi, tá certo? E a gente tem uma obrigação muito grande. Nós que somos mulheres, nós somos mães de família, nós somos espelho da sociedade, a gente tem que se unir mesmo para garantir que tudo isso seja mantido. Que foi conquistado por muito amor. Um hino que será nosso enquanto os nossos direitos estiverem em risco. Vamos juntos? Vamos juntos com a bateria da Unesp. Uma manhã eu acordei e com a Somos mulheres. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar. Ele não ama, ele não, ele não. Somos mulheres.
vocês, bem legal, tá? Eu só queria, assim, dizer que foi uma alegria muito grande ter esse espaço cultural cheio hoje, cheio de gente interessante, gente que acredita que a informação, o debate, as reflexões, a arte, tudo isso pode, de alguma forma, né, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos. Então, agradecemos mesmo a presença de vocês. Esperamos que esse seja só o primeiro evento do Coletivo de Mulheres de Marília. A gente quer agregar outras pessoas para a gente continuar tendo ações mesmo nesse sentido de debate de temas importantes. Muitos grupos e temas não foram representados hoje, só para a gente rapidamente falar. Nós não conseguimos falar de pessoas com deficiências, nós não conseguimos falar dos transtornos mentais, de moradores de rua, de indígenas. Falamos de alguma forma, né, dessas pessoas, mas elas não estiveram aqui representadas diretamente porque a gente teve que fazer mesmo uma escolha para esse primeiro momento, mas que venham muitos outros, tá? Isso é fazer política, é assumir o espaço público para o debate, para reflexões, para construções mesmo conjuntas. Agradeço de novo todas as voluntárias que fizeram esse evento possível, aos palestrantes, aos artistas e às pessoas que cuidaram da decoração, da filmagem, da fotografia e tudo mais, e da divulgação. E eu preciso, né, agradecer especialmente a algumas mulheres muito especiais, elas não sabem, mas a gente tem que falar aqui, que elas abraçaram esse sonho comigo, esse sonho meio doido de assim, criar esse coletivo, organizar um evento que precisaria de meses, em 2 semanas, e elas se dedicaram intensamente, né, dedicaram seu tempo, sua energia, dividindo o tempo delas e essa energia dentro do trabalho, porque a gente trabalha, viu, gente? A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem família, apesar das pessoas falarem contrário, né? Elas dividiram o tempo delas, a energia entre tudo isso, essa vida pessoal e a organização desse evento. Então isso só foi possível, né, em função da Marina, da Bia, da Carol, da Adriana, Poliana, que esteve hoje conosco, da Nusa, me perdoa, a Vivi, a Neuci e a Thaís. E também, óbvio, todo o apoio que a gente teve do CREU o tempo todo que a gente colocou aqui. Então, essas são algumas peças mesmo na sala de palmas. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu, por esse momento. Como eu disse, a nossa luta não termina, né? Essa luta ela é constante diária, como o Sim falou, e a gente tem ainda mais uma batalha urgente nessa nossa semana, nesse mês de outubro, muito voltada às eleições, né? Essa luta vai ser contínua mesmo, mas a gente tem nesse momento para qual a gente precisa se juntar, a gente precisa se fortalecer. Então a gente vai convidar vocês, nesse final aqui de evento, para entoar, para cantar junto um hino que será nosso enquanto os nossos direitos estiverem em risco. Vamos juntos? E vamos juntos com a bateria da Unesp. Uma manhã eu acordei e ecoava